Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a Umbanda, né? Ah, que bom. Nossa origem, né? Isso, Pelo menos a origem das nossas casas. Qual é a primeira pergunta que você faz? Mas vamos interagir, tá? Eu não sou dono da verdade, não. Você fala o que você sente também. tá bom. Acho que gostaria de saber um pouco como praticarmos a Umbanda à luz do Evangelho. É um item que quase sempre as pessoas perguntam. Porque nós temos aí, digamos assim, o espírita, de um modo geral, ele estuda as obras kardecianas e outras obras mais. Os umbandistas, generalizando, porque tem muito umbandista também que gosta de ler as obras do espiritismo. Mas, de um modo geral, os umbandistas não estudam. Então, se detém muito à prática. Tudo isso faz parte de uma época. Mas nós fomos avisados neste encarne agora, apesar de você ser uma menina ainda, mas neste encarne nós fomos avisados que quando o planeta estivesse sob a vibração de Aquário, nós estaríamos na transição. A transição não é só para poder verticalizar a Terra, distribuir, redistribuir as águas, não, é uma mudança. Então, na era do mentalismo, e Pietro Baldi escreveu isso na década de 30, nós estaríamos aí convivendo com a mediunidade psíquica, a mediunidade, é, vamos dizer assim, mais intuitiva. Então, aquelas manifestações que fizeram parte de outras épocas, lá atrás, nós tivemos as mesas girantes, as cadeiras fazendo barulho, a família Fox, mas tudo isso foi um momento. E agora, na era do mentalismo, nós, umbandistas, espíritas, de um modo geral, nos transformaremos em universalistas. Então, essa manifestação fez parte de uma época. Agora, é preciso que as pessoas, principalmente quem tinha a incorporação tradicional, que se esclareça, porque agora, cada vez mais, a incorporação vai ficar suave, 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 própria da era mental. Acho que a gente já vê isso também nas nossas Já vê casas, né? nas A próprias mudança. casas, já vê, né, que o mais importante é o teor energético da mensagem, o magnetismo, o que é que ela aguça os nossos sentidos. Então, já é um processo natural. E, na sua opinião, assim, Adolfo, qual que é o significado dos orixás para nós que estamos no Brasil? Nós aqui no céu de Niterói lidamos, né, com o pai Joaquim de Aruanda. Ele nunca falou, só se manifestou com o nome de pai Joaquim de Aruanda. É claro, com esse nome, era um preto velho. Então, trabalhando dentro da manifestação da Umbanda. Depois que o velho Jobé desencarnou, os seus amigos espirituais, fofoqueiros, mas um fofoqueiro de alto nível, então passaram para nós que o pai Joaquim é um espírito angelical. Ele se manifestou na roupagem de um preto velho para poder alcançar o nosso coração. Então, qual é a conexão? É que nós precisamos agora entender. Orixá, por exemplo, ou os orixás, são nomes trazidos para o Brasil através dos escravos, mas que nós não temos significados. Aí tem um monte de pessoas aí nos meios de comunicação dando títulos, mas são títulos vazios da veracidade. Mas, graças a Deus, nós comungamos com a representação, pelo menos externa. Oxalá, por exemplo, dentro da roupagem da Umbanda, ela foi colocado pelo sincretismo Jesus. Então, a roupagem de Jesus, a encarnação dele como Jesus, tudo isso nós temos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar presos à palavra Oxalá? Nós não temos significado para a nossa realidade no Brasil e, além do mais, esses nomes vieram da África. Olha, só a dialeto Iorubá tem mais de 400 dialetos. Então, imagina só a confusão que vivem as aldeias, aquelas manifestações nas cidades africanas, com tantos nomes tentando significar a mesma coisa. Né? Você pega lá, por exemplo, Iemanjá. Graças a Deus nós temos um simbolismo externo chamado Maria, Nossa Senhora. Ela foi humana entre nós e tem significado agora. Agora, Iemanjá, de onde nós vamos, ou onde vamos encontrar um significado para entrarmos na emoção? Então,
os orixás vão sendo substituídos por uma realidade que o pai Joaquim passava muito para nós. Ao invés de ficarmos cultuando esses deuses, que, com todo respeito, nós não sabemos nem a sua origem, porque mesmo na própria África tem significados diferentes de acordo com o dialeto. Então vamos cultuar as 7 manifestações ou os 7 raios representando a criação. Então, por exemplo, Ogum é muito normal dentro da Umbanda colocar a cor vermelha predominante. Então vamos cultuar qual é o papel do raio vermelho na criação. Iemanjá, qual é o papel do raio azul na criação? Né? Cosme Damião ou Ibeji, qual é o papel sagrado da cor do afeto, do rosa? Então ainda vamos substituindo, graças a Deus vamos tocando. Porque ficarmos presos a, a uma realidade, com tantos dialetos, tanto na África, nós temos mais de 2.000 dialetos na Índia. Então ficarmos presos a esses nomes, onde é que estará a evolução? Então, aos pouquinhos a gente vai substituindo. Você falou de Iemanjá, né? Hoje aqui no Brasil é dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí, como que a gente encaixa a Nossa Senhora na Umbanda? Então, é exatamente em função disso que nós estamos falando, né? Nós já sabemos que a Nossa Senhora, predominantemente, a irradiação dela, a manifestação dela é pelo raio azul. Então, as pessoas que têm um vínculo muito especial com o raio azul, com a manifestação de Deus através das águas, porque onde tem vida, tem Deus. Então, e vamos substituindo, substituindo e nos integrando. E Maria é coisa recente. Essa manifestação de Nossa Senhora é coisa recente, de 2.000 anos. O Iemanjá, só Deus sabe há quanto tempo, quantos milênios as culturas africanas, depois trazidas para o Brasil, mas o Brasil é uma criança, de apenas 500 anos. Então, como encaixar? É substituir, principalmente pelo conhecimento. Porque o nome externo que nós demos às religiões continua sendo uma coisa externa. Porque a religião, ou todas elas, foram criadas por nós, seres humanos. Né? Agora, a religiosidade é que nós queremos estar empenhados para atingirmos a religiosidade. Porque a própria espiritualidade fala. Tem muitos que têm crença. Nós procuramos ter fé, mas no sentido universal. Fidelidade ao que nós já conhecemos com o grau de evolução que nós temos. Então, a religião já vai perdendo essa manifestação. Porque se eu tenho uma religião, mas não vivo com fidelidade aquilo que a minha religião, que a nossa religião expressa, é uma fantasia. Então, aos pouquinhos nós vamos substituindo fidelidade. Né? Eu já aprendi que ser bom faz bem. Então, por que eu ainda tenho tantas doenças? Por que eu ainda tenho tanto rigor na vida? Por que eu ainda tenho a maledicência? A pedra do rim, você que é uma admiradora do Ramatiz, as pedras do rim de hoje foram nossas mentiras de ontem. Então, vamos levar para um hospital ou para um trabalho de cura dentro de uma casa de oração espírita. A primeira coisa é cuidar o doente, para poder cuidar das pedras do rim. E o pior de tudo, que não tem uma pedra preciosa, só pedras importantes. Adolfo, você comentou que nós umbandistas não gostamos muito de ler. Eu preciso discordar porque eu gosto bastante, Eu mas a sei. maioria é assim mesmo. E a realidade é que o espiritismo, diferente de outras religiões, ele não foi codificado, né? Ele não tem o A evangelho, Umbanda, né? A Umbanda. desculpa, a Umbanda. E eu queria saber, assim, como que lidamos com essas diferenças aí no mesmo país? Como que fica essas diferenças entre médios kardecistas e umbandistas, na sua opinião? Então, se nós já sabemos que as religiões de todas as épocas foram criadas pelos seres humanos, tanto é que milhares de religiões já morreram, e agora tem tantas outras morrendo exatamente. Por quê? Como encaixar? Vamos debater. Sem debate, nós não teremos sucesso. Porque um dos itens que o que levou as religiões a morrerem, basta de debate. Olha, por melhor que seja a nossa evolução, nós somos ainda espíritos acanhadinhos. Estamos numa escola primária. Então não vamos colocar aquela superioridade que nós somos ainda crianças. Imaginemos, nós temos noção da grandeza de um Jesus.
Imaginemos o tamanho, as aquisições morais e éticas de um espírito angelical como é Jesus. Nós estamos ainda aqui nesse, nesse perrengue, nessa luta. Então, encaixar é mudar. Conhecer para se libertar. Agora tem aquele item que faz parte da nossa doutrina, é que não adianta só nós ficarmos lendo. E nós temos aí a obra do Chico Xavier, daqueles espíritos que leram tantos livros, tantos livros, tantos livros, falou para ele, eu tenho minha vaga garantida no céu. Aí quando chega na porta do céu, o anjo vai dizer, olha, você está ótimo. Agora vai reencarnar para poder colocar tudo na prática. Eu acho que esses derrotados vão reencarnar aqui em Niterói. É a É fé, o porque, olha, conhecimento em movimento. Tem que colocar em só, movimento, né, Adolfo? Se você não colocar em só, movimento o que você aprendeu, não vai para lugar nenhum. Roberta, só o Chico Xavier deixou quase 500 livros para a humanidade. Então, para a gente ter uma noção do tamanho da nossa ignorância. Para que tanto livro? Porque ele não escreveu para mim, para você, escreveu para todos os níveis de consciência. Então, pode ser aquele começando, aquele mais adiantadinho, aqueles que já têm elucubrações mais elevadas. Então, se nós nos detivermos, se você pegar esse fim de semana, a semana que vem você já leu toda a obra do Chico Xavier. 499 livros. É, colocar tudo isso em prática é que não é tão rápido, né, Adolfo? E nesse emaranhado de crenças que a gente tem na Terra aí, como você acha que entra a renovação do cristianismo? Nós fomos informados, já falamos há pouquinho, que quando a Terra estivesse sob a vibração de Aquário, nós estaríamos na fase de transição. Então, nos nossos livros, nós colocamos até em função, você está vendo aí nas minhas costas, está vendo aí a relação dos livros, que é a síntese das mensagens que a espiritualidade passou. Ele escreveu por volta de 700 mensagens, e esse primeiro aqui, ó, o primeiro aqui, não sei se dá para você ver, aqui na ponta é Adventos Cristo. E aí nós desdobramos o último, mais recente, foi do ano passado, a suprema ciência da vida. Então, nesse emaranhado de religiões, de doutrinas do planeta Terra, perdão, o que mais nós temos é religião. Doutrinas nós temos poucas, porque a pessoa que conhece e vai se libertando, se libertando, se libertando, vai deixando muita coisa que está ultrapassada. Nós falamos no início da nossa conversa, quantas pessoas dentro da Umbanda ainda usam uma linguagem de outras épocas, até de outras eras. Gente, e a modernidade? E a evolução? Lá atrás nós precisávamos de objetos, de fetiches, disso, daquilo. Criamos até dogmas. Ou seja, criar dogma é impedir o avanço, impedir a evolução. Olha, é inquestionável. Você aceita ou vai para o... Pode. Então, é um item especial. E a proposta da renovação cristã é exatamente isso. Vamos debater, vamos falar. Nós somos alunos e somos professores. Vamos passar o que nós temos, vamos receber o que ainda não é a aquisição moral da nossa vida. Então, nesse emaranhado, o que vai melhor atender são as mudanças geofísicas no planeta. Eu mandei para você, você deve ter recebido, o que a espiritualidade advertiu sobre o Extremo Oriente, sobre o ciclo de fogo, e pediu muito que nós orássemos pela parte setentrional do orbe, porque as placas tectônicas, em especial do Pacífico, vão cada vez mais estão aceleradas e vão entrar em ebulição. Então você vê só que essa transformação do mundo, começando pela geografia, pelos nossos países, vão redistribuir tudo e vão mudar tudo. Então, guerra A, guerra B, essas coisas todas, vamos orar. Pedir a Deus que esses espíritos que estão desencarnando de maneira tão bruta, não se revoltem, porque não existe acaso na obra de Deus. Gostaríamos que nada disso tivesse, mas os fenômenos naturais vão dar um impulso ao nosso mundo íntimo de maneira magnífica, magnífica, magnífica. Então vamos estudar, porque nós aprendemos com Pietro Baldi. Ninguém ama um desconhecido. Temos que conhecer, conhecer, conhecer através da literatura para termos uma noção sobre o nosso Criador.
A gente falando de diversas religiões, né? No livro Missão da Umbanda, o Ramatiz, pelo Norberto, ele fala que a religião é um sopro nosso, desse espírito imortal, né? E aí carece dessa doutrina mesmo. E aí eu queria saber qual que é a proposta dos adventos crísticos para conseguir uma unidade doutrinária no planeta, né? Para todos sermos, olharmos para o mesmo lado, né? Então, nós não vai ser fácil, nós vamos ter que esperar um pouquinho, porque nós conhecemos também, você falou do Ramatiz, a vida no planeta Marte. Então, eles lá também têm a sua religião, mas aqui nós não temos um foco. Nós estamos seguindo isso, seguindo aquilo, seguindo aquilo. Qual é o foco para uma existência tão curta? 50, 100 anos, todos nós já estaremos desencarnando. Então, criarmos um foco. Eu sou parte não apartada de Deus. Esse Deus é tão grande, que nós precisamos de um intermediário. A gente passa a amar o Criador do nosso mundo, o Cristo. Mas o Cristo continua muito grande. Então nós passamos a colocar as nossas aspirações, temos Jesus como nosso modelo e nosso guia, porque ele também foi humano, participou de um corpo biológico igualzinho a nós. Então nosso modelo é Jesus. Então como unir todas essas forças, essas crenças, essas doutrinas, tudo? Só o que é que Jesus falou como orientador de uma humanidade? Já que ele sintetizou as leis do Criador na sua mensagem evangélica. Se alguém não tem apetite para ler, refletir sobre todo o Evangelho, na verdade, Jesus sintetizou o seu programa planetário no, no Sermão da Montanha. Então, se nós transformarmos o Sermão da Montanha em nossas experiências, já está de bom tamanho. Por isso que o Mahatma Gandhi falou, se todos os livros da humanidade perecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Vamos pegar esses modelos, imaginemos o grau de evolução de um Mahatma Gandhi e para nós. Então nós temos modelos. Olha aí a obra de um Chico Xavier, de um Dalai Lama, do Papa João Paulo II, e tantas grandes consciências, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Menininha do Gandoá. É muita gente grande que passou por aqui modelando as nossas consciências. Acho que nós estamos no caminho, né, Adolfo? Mas temos que fazer a nossa parte também, né? Temos que fazer a nossa parte. Acho que era isso, Adolfo, que eu trouxe aqui para a gente trocar, Refletir? refletir. Exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, Adolfo. Fica com Deus, tá? E sempre que Você puder, também. vamos estar conversando um pouquinho.